Tem agora a palavra Rui Duro, Country Manager da Checkpoint, para a apresentação Automatic Risks Remediation Without Operations Disruption. Bom dia, algumas caras conhecidas, já tive a oportunidade de falar com alguns, não estejas a olhar assim para mim que me deixas-me nervoso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e principalmente é um prazer estar aqui para falar de coisas novas e acho coisas novas e inovadoras. Eu gostaria que vocês no final levassem daqui algumas ideias e algumas palavras sobre a Checkpoint. Uma delas, obviamente, inovação. Não paramos de inovar e não paramos de procurar soluções que se ajustam às necessidades do mercado e esta é uma delas. Outro conceito, eu vou falar que é de Open Garden e mais à frente vocês vão perceber o que é que nós queremos dizer com isto. Também é uma abordagem diferente que a Checkpoint quer ter ao mercado e trabalhar com o mercado de forma diferente. E depois podemos ter outros, visibilidade, controle, risco. Gostariam muito que levassem daqui estas palavras no final. Vou tentar aqui introduzir o meu tema e basicamente o meu tema tem a ver com infraestrutura, com aqueles sistemas de segurança e que suportam a nossa infraestrutura. E todos estes temas têm normalmente associado um risco. Como é que nós normalmente mitigamos este risco? Ou com um conjunto muito alargado de equipas que permanentemente procuram saber em que situação é que estes riscos estão, ou fazendo auditorias internas, onde colocamos uma sonda, fazemos depois um scan à rede, é feito um relatório e então sabemos que temos problemas na rede e muitas vezes sequer não sabemos que temos componentes da nossa infraestrutura que não estão atualizados e que têm vulnerabilidades. Esta é uma das dificuldades que temos. A segunda dificuldade é, quando temos noção deste risco, quem é que faz as atualizações destes sistemas? As equipas são curtas, cada vez é mais difícil encontrar pessoas capazes e cada vez temos mais trabalho. Está a crescer, o mundo está a crescer, o digital está a crescer e acho que a nossa área não está a crescer à velocidade que o negócio cresce. Outro aspecto importante, se eu tenho 2, 3, 4, 5 vulnerabilidades para corrigir, qual é a prioridade que eu vou colocar nessas vulnerabilidades? Ou todas elas são importantes e imediatas ou não? Este é outro aspecto. Por fim, deixar-vos a ideia que nós temos a ideia que provavelmente quase tudo será mais simples de fazer um patch e uma remediação do que aquilo que a gente possamos pensar hoje. Outro aspecto, vários aspectos que eu gostaria de deixar aqui é, ok, vamos resolver, mas vamos resolver o quê? E quem é que vai resolver? O primeiro aspecto é visibilidade, já falei sobre ele. Temos visibilidade daquilo que se passa nas nossas firewalls, na nossa cloud, nos nossos endpoints, nos nossos balanceadores, naquilo que suporta a nossa infraestrutura. Temos realmente essa visibilidade? Eu diria que na maioria dos casos não temos. Depois, que soluções são vulneráveis e saber se elas estão vulneráveis como. Outro aspecto é a prioridade, já falei sobre isso. O que é que temos que remediar, como é que vamos remediar, quando é que vamos remediar. O custo. O custo é muito importante. Se nós olharmos hoje para o ritmo que as coisas crescem e para o ritmo que as vulnerabilidades vão aparecendo, principalmente em alguns fabricantes, se eu disser que um cluster de firewall me custa 500 euros para fazer um update, agora vamos imaginar que esse mesmo cluster de firewall ao longo do ano tem que fazer 30 updates, 50 updates, há situações destas. Qual é o custo que isto tem? Não é só o custo que vou ter de recursos para fazer este update nesta firewall que tem estas vulnerabilidades todas. É planear esse update ou esse upgrade, parar a produção para o fazer. Depois, há uma série de fatores associados que têm um custo. E não é só o custo ou é um custo humano que eu tenho nas minhas equipas, ou vou ter que pagar um fornecedor externo para me vir fazer esse mesmo update. Isto é um custo e pessoas para o fazer. E depois, outro aspecto é o tempo. Qual é o tempo mínimo que eu levo a resolver estas vulnerabilidades? Muitos dos ataques que nós às vezes nos apercebemos que aconteceram e depois quando aqui vamos perceber o que é que acontece, o que é que não acontece, qual foi a causa, percebemos sempre que foi mais simples que aquilo que se pensa. Às vezes era um sistema que não tinha um patch, porque a equipa não teve tempo para o atualizar em tempo útil e alguém tirou partido dessa vulnerabilidade. Às vezes também acontece, era um patch que a equipa não tinha noção que existia. Portanto, o tempo de atualização é muito importante. Outro aspecto que nós queremos endereçar com esta solução
é o Return of Investment. É óbvio que na própria ferramenta nós vamos dando sempre umas métricas de Return of Investment, dizendo quanto é que estamos a poupar à instituição ao fazer estas remediações, ou dar esta visibilidade, mas efetivamente não é só a poupança que nós, no custo das atualizações que nós queremos dar, é o facto de não utilizarmos todas as funcionalidades de um sistema, também tem um custo. Eu paguei esse licenciamento, paguei essas funcionalidades, essas proteções e não estou a usá-las. Isto também tem um custo que muitas vezes não é levado em conta. Portanto, aqui a ideia é um pouco à volta disto. Eu este slide, se calhar, vou passar mais rápido. A exposição é muito grande. Este é quase um lugar comum. Os atacantes estão a andar mais depressa do que nós. Não vale a pena. Se calhar, passamos um pouco para a frente. Então, o que é que estamos a falar? E então, o que é o Open Garden? O Open Garden começou com a nossa solução de XDR e de MDR. Às vezes, ser dos últimos a chegar tem as suas vantagens. E nós, imediatamente, decidimos que estas nossas duas soluções teriam que suportar outros fabricantes. E chamámos de imediato a isto Open Garden. Nós temos um MDR e um XDR que suporta os outros fabricantes, ou aqueles mais conhecidos no mercado. Mas não é sobre XDR nem MDR que eu vou falar, é só para vos mostrar aqui a história. Depois, então, fizemos a aquisição de um fabricante chamado Verity, e é sobre o Verity que nós agora damos-lhe outro nome que eu vou falar, que se vai se centrar nestas três capacidades. Vulnerabilidade, Prioritization and Remediation, portanto, saber o que é que está vulnerável e depois dar a capacidade de remediação e a priorização para essa remediação. Entregar IOCs adaptativos e contextualizados com o negócio, porque termos feeds de IOCs de várias fontes, mas eles não têm contexto para a minha instituição, se calhar não vale muito a pena. Ou então posso estar a receber IOCs que poderei não usar ou vão ser prejudiciais para a minha empresa. E por último, olhar então para aquilo que são os security controls e o hardening desta minha própria, da minha instituição, para cá está, subir o return of investment das minhas soluções. Como é que fazemos isto? Primeiro, integramos com cerca de 70 fabricantes. E cá está o Open Garden. Aqui subimos muito a fasquia. Suportamos cerca de 70 fabricantes. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é suportando esses 70 fabricantes sem a necessidade de instalar agentes, e por isso é que são estes 70 e não são 120 ou 200, é os 70 que nos permite não instalar agentes. Vamos então fazer um assessment permanente, como se fosse um scanner permanente ou um external risk management que permanentemente está a fazer um scan à minha infraestrutura para saber, então, controles de configuração, analisar logs, receber intelligent feeds e depois ter então a capacidade de perceber no final, usando uma série de informação externa de múltiplas plataformas, se tem ou não vulnerabilidades que estejam associados a esses mesmos sistemas. A seguir, fazemos uma priorização, porque cá está, nem tudo, se calhar, é urgente de se fazer remediação e atualização, depende do contexto operacional e do contexto de negócio do cliente, e então, em função do business context, do nível de exposição ou da capacidade de alguém tirar partido daquele CVE e explorá-lo, nós então aconselhamos o cliente essa mesma priorização. A seguir, fazemos uma validação. Podemos ter falsos positivos, a própria plataforma, ou poderá não ser mesmo uma vulnerabilidade, pode ser algo parecido. Através de inteligência artificial, neste caso machine learning, detectamos falsos positivos, fazemos uma análise de performance e damos permanentemente informação de decisão a quem depois vai ter que fazer a remediação. Esta remediação pode ser feita de várias formas, de forma automática, da mesma forma que os MDRs e que os XDRs, duvido que alguém vá correr o risco de fazer a remediação automática, mas damos a capacidade de apenas uma pessoa, e não 4 ou 5 ou uma equipa inteira, possa tomar decisões sem ter o risco de disrupção de serviço, se vai fazer o patch, se vai fazer propagação de um IOC,
ou se vai alterar security controls numa plataforma. Basicamente, é assim que a plataforma trabalha. E qual é o objetivo? Aumentar o return of investment, reduzir o tempo de dias para minutos que eu consigo fazer essas mesmas atualizações, reduzir a necessidade que eu tenho de recursos para fazer essas mesmas atualizações e por último, fazer uma remediação segura, ou, é um aspecto que não aparece aqui, mas está ali o Virtual Patch Deployment. Vamos supor que eu tenho um fabricante que não tem ainda um patch para aquela vulnerabilidade. Então a plataforma tem a capacidade, através dos enforcement points que vai gerar na rede, de fazer aquilo que nós chamamos um Virtual Patch Deployment. Ou seja, usar a própria infraestrutura para proteger aquele sistema que está vulnerável e fazer essa proteção desse mesmo sistema. Ou faça um Safety Remediation no próprio sistema, ou cria um virtual patching que vai, enquanto eu não tenho um patch do fabricante para remediar, faço essa mesma remediação. Ou, enquanto não tenho capacidade operacional, porque cá está, temos que gerir a prioridade, não posso parar um banco, não posso parar uma televisão, não posso parar uma fábrica, e então, se calhar, o caminho não será a remediação imediata, será o virtual patching, e mais tarde, com tempo, numa paragem programada, posso fazer essa mesma remediação. Esta é uma imagem que eu não vou perder aqui muito tempo da nossa plataforma. Como vemos aqui, nós conseguimos perceber 140 CVEs, dos 140, 55 são exploitables e nós temos aqui 48 que nós conseguimos aqui resolver. Outros aspectos, por exemplo, as diferentes prioridades, a prioridade pela norma EPSS, CVSS ou a nossa própria prioridade, neste caso, da Verity. Ou seja, damos esta informação, quem gera a plataforma toma a decisão se quer fazer a remediação, se não quer, e obviamente mantemos aqui o status como está, que sistemas estão vulneráveis, que sistemas não estão, que fabricantes é que estão ali vulneráveis e que continuam por remediar. IOCs. Porquê é importante e porquê é que nós olhamos para isto dos IOCs? Eu vou lá tentar chegar rapidamente. Vamos perceber, temos no mercado, foi anunciado um novo CVE, ou uma nova vulnerabilidade, ou um novo tipo de ataque que gerou um IOC. E ele pode vir de uma checkpoint, de uma imperva, de um CrowdStrike, de uma rede CSERT, seja de onde for, nós conseguimos receber os dados de todos esses lados. A partir daqui, cria-se um file hash. E com esse file hash, o que é que nós vamos fazer e o que é que fazemos agora que juntámos a Verity à Checkpoint? Vamos enriquecer este IOC, se calhar o nome é, eu vou passar a ter um IOC enriquecido, porque eu vou juntá-lo à minha Threat Cloud, da Checkpoint, que tem muito mais informação, que tem uma informação vinda de outros sistemas, de firewalls, de endpoints, do Office, da cloud, do External Risk Management que nós temos. Temos todo este data lake e com esse data lake vamos enriquecer aquele IOC. E aquilo que eu vou ter é um IOC que tem o file hash, que tem domínios, que tem URLs e tem outro tipo de informação. E então tenho um IOC enriquecido que depois então vou colocá-lo na minha infraestrutura. E quando eu digo na minha infraestrutura, não é na infraestrutura Checkpoint, é na infraestrutura que o cliente tem e que é suportado pela Verity. Neste caso pode ser um Imperva, um CrowdStrike, um outro CM qualquer, eu posso, ou uma firewall de outro fabricante, e passar-lhe esse IOC. Qual é aqui o objetivo? Ter um IOC enriquecido, é ter um IOC em contexto daquilo que é o negócio do cliente, das necessidades do cliente. Mais uma vez, aquilo que nós queremos também é a priorização. O cliente toma decisões se é relevante, se não é relevante, e nós damos-lhe essa ajuda para essa relevância. Ter aqui uma ideia da nossa plataforma, portanto, os vários fabricantes onde nós instalamos este IOC, as fontes onde nós fomos buscar este IOC, por exemplo, este aqui vem de um torrent, mas pode vir de outro lado, e sabemos em que situação é que estamos ou não estamos com a minha infraestrutura. Por último, que o tempo já está a zeros, eu espero não conseguir rapidamente, então olhar para aquilo que são o Security Control Hardening. E o que é que nós queremos dizer com isto é, muitas vezes, ou se não a grande maioria das vezes, as nossas ferramentas não estão instaladas corretamente. Aconteceu-me há dias, há um cliente que sofreu um ataque de ransomware e o diretor ligou-me a dizer: "Oh, Rui,
Tínhamos acabado de comprar as firewalls e entraram pelo site na nossa empresa e temos aqui um ataque de ransomware. Eu disse, vamos ver, com calma, pode não ter sido. Então fomos ver. Firewalls estava relativamente bem configurada, a não ser uma regra que dava acesso de RDP a uma máquina interna para que um técnico pudesse aceder. Esse acesso foi apanhado, entraram pelo aquele RDP e cá está, game over. Portanto, muitas vezes temos nos nossos sistemas mal configurados, não conseguimos muitas vezes também medir o impacto dos fixes que vamos fazer e cá está, mais uma vez, temos que priorizar o negócio e saber em que alturas é que vamos aplicar os fixes, em que alturas é que não vamos aplicar os fixes. Então, um exemplo muito rápido daquilo que nós conseguimos fazer. Temos acesso às configurações dos diferentes sistemas, porque obviamente estamos a comunicar com eles. Depois, levamos esses mesmas configurações contra um conjunto de best practices que foram definidos, de mercado, e que foram definidos por nós. Voltamos a correlacionar isto com potenciais riscos vindos da nossa Threat Cloud, mais uma vez enriquecer a informação que temos. E, por último, então, eu vou fazer ou um firmware update, ou inativar um controle de segurança, ou ativá-lo se ele estiver ativo, validar que tem uma licença expirada, muitas vezes acontece, uma infraestrutura muito grande e há licenças expiradas e as coisas não estão a ser analisadas, ou detectar um falso positivo. Esta é mais uma vez uma pequena imagem daquilo que tem a plataforma, o Security Score, qual é o estado de diferentes tipos de ameaças que eu tenho. E aqui, como podem ver, os controles do tipo Network, Endpoint, OS, e aqueles que são safe to remediate, ou são safe to block, ou são safe to enable, dar sempre informação ao cliente para tomar a decisão com função e informação e priorizar as decisões que tem que tomar. Para terminar, deixar-vos então esta visão, o Open Garden, que suportamos mais de 70 fabricantes. Flexibilidade, é muito flexível, simples, sem agentes e com poucos recursos que eu consigo fazer a atualização da grande maioria destes sistemas ou fazer virtual patching destes sistemas. Depois também agentless, não tem que andar a instalar agentes na rede, não tem que depois esperar que suporta a versão ou não suporta, é agentless e, por último, ter a capacidade de reduzir o risco aumentando os controles de segurança dos sistemas que tenho na rede. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês.